brincando de Deus, aspectos éticos da engenharia genética, da clonagem de seres humanos. Nós, como estudantes da Bíblia, nós temos que procurar respostas e caminho para os diversos dilemas humanos. E quanto mais a vida humana se torna complexa, mais a vida humana exige de nós decisões diárias. E nós sempre decidimos, eu e você sempre decidimos. Mesmo que você chegue à conclusão que não decidiu nada, você decidiu. Porque uma não decisão é uma decisão, a de não decidir. Então você não tem escapatória. Sempre tomamos decisões. Não vou decidir nada agora. Você decidiu que não vai decidir. É também uma decisão. Ao decidir que não vai decidir, você tomou como ponto de partida referenciais. Quais foram eles? Até a Bíblia diz que quem sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, nisso está falhando. Até então, uma não decisão pode estar incorreta. Percebe? Então, uma não decisão também exige de nós que escolhamos os caminhos, que escolhamos os referenciais em si. Para muitos temas, como engenharia genética, clonagem, são temas misteriosos e até perigosos. Haja vista aí o relâmpago ali, né? Estaria o homem querendo brincar de Deus, manipular a vida, redescobrir a vida, reconstruir o ser humano. De fato, esse tema é um tema bem complexo, sem dúvida nenhuma. É um tema que traz-nos reflexões profundas sobre o homem brincando ou não de Deus, o ser humano bancando ou não Deus, querendo substituir Deus. Temos que fazer perguntas sérias. Quais são, por exemplo, os limites da decisão humana? Até que ponto nós podemos seguir nas pesquisas? Além de salvar muitas vidas, o progresso científico tem também ampliado a própria qualidade de vida. Esse é um outro lado importante que eu quero destacar para vocês. Traz uma faca de dois legumes, como dizem por aí, né? Uma faca de dois gumes. Tanto você pode trazer benefícios quanto implicações diversas. Quer dizer, tanto você pode manipular a vida. A mãe poderá fazer um exame genético do feto que está se desenvolvendo em seu ventre e decidir que ela não quer aquele feto que tenha previsão, por exemplo, de ter uma testa larga quando chegar a certa idade, ou que vai ter olhos de cor X ou YZ, ou que é um menino, uma menina. De repente ela quer, por exemplo, uma criança hermafrodita que possa, depois de nascida, escolher o seu sexo. O hermafrodita tem os dois aparelhos genitais. Então a pessoa poderá dizer: não, eu não quero esse feto, esse embrião, por favor, descarte. Crie num laboratório um outro embrião com essas características. Então é tipo, você vai fazer um pedido de um computador: eu quero um computador com tal processador, tantas memórias, placa assim, on-board, non-on-board, etc., off-board, e você então entra com o pedido. E então muitas pessoas imaginam que poderá ser assim. E quem assistiu o filme Gattaca, é assim mesmo o título, Gattaca, C-A-T-A-G-A. Aluga na videolocadora, você vai descobrir isso que eu estou falando. Você fala assim: será que isso vai acontecer? Eu tenho duas respostas para você: não sei e talvez aconteça. Poderá talvez acontecer, porque nós estamos com pesquisas científicas tão avançadas que sequer são publicadas, por causa das implicações em relação à vida, em relação à destruição de vida, como por exemplo pegar um embrião que é o ser humano, uma fase celular bem inicial, congelado em hidrogênio, em baixa temperatura, uma baixa temperatura muito baixa mesmo, e esse ser discute-se se é um ser humano ou não. E inclusive o governo brasileiro estabelece que embriões com mais de 3 anos poderão ser descartados porque não podem ser recuperados. E essa lei, ela é uma lei que não coincide com as experiências científicas, porque embrião com mais de 3 anos pode sim ser aproveitado. Então, decisões lá do exterior que vêm para o restante do Brasil, lá da cidade chamada Brasília, né? No exterior. Então, são decisões que às vezes são incompatíveis com a própria legislação. Há pouco tempo atrás, o mundo ficou agitado com a notícia da possibilidade da clonagem de um ser humano pelo médico italiano Severino Antinori. Ele trabalhou muito para isso, não se teve mais notícia, mas o mundo todo ficou alvoroçado.
E esses recentes avanços da ciência, que é conhecida como engenharia genética, não apenas trazem inúmeros benefícios às pessoas, mas também, como eu disse, preocupações de natureza ética, preocupações que têm a ver com as decisões, se são certas ou não, estamos ou não valorizando a vida, estamos ou não trazendo dignidade à vida, estamos ou não manipulando a vida, estamos ou não querendo bancar Deus, dizendo como o ser humano deverá ser. Então, isso na mesma proporção. Então, entre um manuseio laboratorial que chega a uma sofisticação tal que o cientista genético manipula célula por célula. Hoje ele consegue, inclusive, detectar e manipular a penetração do espermatozoide num óvulo, e isso ser controlado. Há pipetas no laboratório que elas conseguem capturar um sêmen só, um espermatozoide só. Só para vocês terem uma ideia de como isso está de maneira tão avançada. Então, o manuseio laboratorial, ele chega a essa sofisticação que o cientista genético começa a pensar ser um pequeno Deus brincando com as suas descobertas, com suas associações, especialmente agora com a busca decisiva pela clonagem humana. Isto é, a construção do homem no laboratório, a construção de um bebê inteiramente num próprio laboratório. Isso é algo que já tem pesquisas avançadas. O custo é elevadíssimo. Significa o quê? O custo financeiro, sem dúvida, mas mais ainda, significa que para chegar a produzir um homem ou uma mulher, teremos que sacrificar X embriões para chegarmos a um ser em si. Então, esse também é um outro custo. Quando começou a engenharia genética e a clonagem de seres? Essa é uma pergunta. Quando começou? Você vai dizer, bom, começou agora em 1800. Não. Na minha opinião, a clonagem de seres começou na criação do mundo. Quando o homem nasce, formado da terra, e dele Deus tira uma parte, que é a costela, no hebraico tselá, e desta costela Deus faz uma operação genética e constrói a mulher. Percebe? Então aí nós temos já a primeira clonagem, só que é uma clonagem diferente, porque a clonagem que se fala hoje é a clonagem de seres iguais. Você vai trabalhar com seres semelhantes, e ali Deus fez um ser diferente. Deus cria o homem, macho, rascunho, depois cria a mulher, a obra-prima, não é isso? E aí então Deus cria a mulher do homem. E é interessante porque Deus usa para criar a mulher um osso. E se diz que de dentro do osso se retiram células, por exemplo, com a medula, que é utilizada para vencer a própria leucemia. Então é interessante que os teólogos possam sair das suas pirâmides, dos seus gabinetes, e estudarem por que Deus usa um osso para criar desse osso um outro ser. Quem sabe os cientistas genéticos precisariam também pesquisar aí, e talvez descobririam muito mais coisas do que tem descoberto, metidos lá no seu laboratório. E afinal, então, o que é clonagem? Será possível clonar o ser humano, copiar o ser humano, clonar, copiar? Um ser humano copiado ou clonado teria, por exemplo, alma? Ou seria só um ser biológico? São perguntas, e vocês verão que para algumas temos resposta, para algumas não temos resposta, e há perguntas que nem nós sabemos que existem. Tão complexo que é o assunto. Então nós assim entramos na compreensão de engenharia genética, que vai trabalhar com modernas técnicas de biologia molecular. Então a biologia das moléculas, ela vai mais longe, ela não pega a biologia das células, ela vai trabalhar com a constituição das células. Percebe? É tipo você pegar na areia do mar, em vez de olhar a areia como um todo, você pegar uma lupa, uma lente, e abaixar na areia do mar, e pegar um grãozinho só da areia do mar, e começar a analisar aquele grãozinho no microscópio, em vez de olhar um punhado de areia. Um punhado de areia seriam células, e um grãozinho seria uma pequena parte de todas as outras partes da célula. Então a engenharia genética trabalha com isso, com as moléculas que compõem a própria célula. Então aí temos a biotecnologia, que envolve a manipulação do processo biológico,
natural de micro-organismos, plantas, animais, inclusive o ser humano é considerado um animal. O homem tem também se utilizado a biotecnologia há centenas de anos. Por exemplo, o feitio de pão, no levedo, é uma biotecnologia antiga. Cerveja, o queijo, tudo isso é uma biotecnologia, porque você usa, digamos, elementos vivos que irão produzir alimentos. E a cultura que você toma é biotecnologia. Entretanto, as modernas técnicas da biologia molecular, em particular a engenharia genética, têm apresentado novas possibilidades, principalmente no nível industrial e na produção, inclusive, de vacinas. E na produção de insulina, por exemplo, sintética, que tem um efeito muito melhor para o organismo. A tecnologia da engenharia genética, por exemplo, considera as células vivas como células possíveis de serem controladas pelas suas características genéticas, que são transmitidas de geração para outra. Então aí você vai trabalhar na constituição básica da célula. Essas células têm instruções genéticas, tipo programas de computador, nós traríamos uma linguagem muito popular aqui, e esse código de informações são transmitidos de pais para filhos. E aí há esse código baseado em uma substância chamada DNA, que é uma abreviatura de ácido desoxirribonucleico, que contém mensagens intrínsecas à sua estrutura química. Então você tem ali as instruções, tipo uma receita de bolo, e você vai seguindo os passos daquela receita. Só que nesse caso, aquela receita é uma receita automática que você põe no fogão, e o fogão engole a receita e já sai o bolo pronto do outro lado. É o mecanismo em si da própria vida. Esse código está registrado nessa substância DNA, que é a mais simples de se chegar. Então a engenharia genética, de uma maneira geral, ela envolve a manipulação dos genes e, consequentemente, a criação de inúmeras combinações entre os genes, esses DNAs, e os primeiros experimentos envolveram materiais genéticos em animais, depois em plantas, com a transferência desses códigos das plantas para micro-organismos, tais como leveduras e bactérias, que vão crescer em quantidade suficiente para poderem ser utilizados. Produtos que primariamente eram obtidos em pequenas quantidades, originários em plantas e animais, hoje podem ser produzidos em grande escala, em grande quantidade, por intermédio do que é chamado de organismos recombinantes. Isto é, quando você pega na sua casa e você pega uma planta e mistura com a muda de outra planta, você vê, por exemplo, uma rosa que tem cores diferentes. E você fala de enxerto, não é isso que você fala, de enxerto? Então isso se fala na bioengenharia de uma ação recombinante. É um termo mais bonito para dizer o que você já usa lá na sua casa, de enxerto. Então aí é o código genético que eu falei para vocês. Antes dos cientistas poderem utilizar essas técnicas do DNA recombinante, isto é, modificar o ser a partir daquela programação inicial da célula, eles precisam então decifrar o código genético. E daí saiu o que foi chamado, vou citar daqui a pouco, o projeto Genoma. Descobriram, por exemplo, que o DNA se constitui de uma molécula formada por uma dupla fita em espiral, formando uma hélice, que é esse desenho que está aqui. Então aqui nós temos o DNA genoma, transcriptoma, que você faz a mudança dele e vai dar a proteína aqui. Então você tem como uma espiral. Vou mostrar esse desenho mais para frente para vocês. Cada gene desse ácido, DNA, é um segmento de uma fita de DNA, que se transcreve, se decodifica numa determinada proteína, que é uma substância, microsubstância na própria célula. Existem conhecidos cerca de 20 aminoácidos diferentes que formam então as proteínas. E o tamanho das proteínas, bem como a ordem dos aminoácidos que as formam, varia enormemente. Então é como que uma fita, estão vendo? Helicoidal, e aqui existem diversos aminoácidos que vão formando essa própria fita. Quando se fala em clonagem, há pessoas que logo imaginam seres esquisitos, né? Quem sabe criar um ser Frankenstein, um rato com orelhas nas costas, ou coisa do gênero. Sem dúvida é possível chegar a essas aberrações. Mas a clonagem como se dá?
clonagem se dá assim. Você tem de ter então o ser masculino e feminino, e você vai criar tecidos e órgãos geneticamente idênticos ao seu futuro receptor, e você vai então precisar de células germinativas, chamadas também de células troncos. E aí o que acontece? Há transferência. Nesse caso, a clonagem humana, ela utiliza do mesmo método que deu origem àquela ovelha Dolly, que a partir de uma célula adulta, em vez de haver uma procriação por uma fecundação normal, pegou-se uma célula, e destas células foi-se trabalhando no laboratório. Como a dona de casa pega o fermento e põe na massa do pão, a massa vai crescer. Então houve o crescimento daquelas células e surgiu uma ovelhinha chamada Dolly, que já faleceu inclusive de velhice precoce. Primeiro retira-se então, aqui está uma célula somática, um óvulo, e aí se retira, junto com isso, retira-se o núcleo da célula, e depois se implanta um DNA de um doador, de maneira que você tem uma mudança naquele ovo em si. O ovo então começa a se dividir. Aqui vai passar o próximo slide. O ovo começa então a se dividir, era um só, passam a ser 4, e isso é chamado de sedimentação, como se tivesse sido fertilizado. E é nessa etapa que a clonagem terapêutica, a clonagem para trazer benefício à saúde, difere da clonagem reprodutiva. Se o embrião for implantado no útero de uma mulher, vai resultar um bebê idêntico ao DNA implantado. Se isso for trabalhado em laboratório, poderá então, enfim, se transformar em outras células. O próximo vai mostrar o crescimento dessa célula, começa a se dividir, como eu disse, em números pares, e vai cada vez mais aumentando. A próxima transparência, depois, pode pular, mais uma, vocês vão ver a formação de diversos tecidos diferentes. Os cientistas já conseguem manipular essas células de maneira que elas possam produzir tecidos como de músculos, de sangue, tecido ósseo ou qualquer outro tecido. Então a pessoa tem um problema no fígado, ela vai receber algumas células que vai gerar um novo fígado para ela. Isso então é chamado de clonagem terapêutica ou engenharia genética terapêutica, utilizada para o benefício da saúde da pessoa. Quando isso trabalha-se para que forme um novo ser, aí entra então o processo da clonagem em si. Na engenharia genética não se almeja apenas a cópia do outro ser humano, não apenas a clonagem. Há esforços e aplicações de terapias genéticas que se destinam então a curar doenças de causa genética e aperfeiçoar características da raça humana. Há uma série de doenças genéticas, doenças que vêm, nós dizemos na linguagem popular, de nascença, sabem disso, né? Isso é de nascença. A pessoa tem, por exemplo, mal de Parkinson. Depois de uma certa idade, a pessoa começa a tremer a mão, começa a ter diversas dificuldades, não por um derrame, mas isso é um dos principais sintomas do mal de Parkinson, uma doença geneticamente constituída. Então, o que se pretende é trazer saúde à pessoa que tem uma doença como essa, ou uma pessoa que tenha, por exemplo, uma enfermidade que é o mal de Alzheimer, em que o cérebro começa a perder as células nervosas, as células do cérebro, do córtex cerebral, começam a se envelhecer e morrer, e a pessoa então começa a perder a memória, e ela começa a entrar num estado de degenerescência mental, ou demência, como muitos falam. Fulano esquece tudo, a pessoa já está com uma certa idade, no fim ela vai descobrir que está com mal de Alzheimer. E essa doença é incurável, é uma doença genética. Então se trabalha hoje para se descobrir maneiras de se substituir aquelas células que estão morrendo por células novas e assim por diante. Então isso já tem sido objeto de pesquisa. Então isso é chamado de terapia genética. Em vez da pessoa tomar um remédio, ela vai receber a injeção de células que vão produzir novas células dentro dela. É diferente do medicamento, do antibiótico ou coisa do gênero. O mais divulgado projeto de engenharia genética, como eu falei para vocês, foi chamado de Projeto Genoma Humano, que foi aprovado em 1988 nos Estados Unidos, com um valor só de 300 bilhões, ou de 3 bilhões, e duração de 15 anos, visando mapear o código genético humano. Esse projeto já foi concluído e ainda outras pesquisas continuam.
Os avanços recentes da engenharia genética têm tido o seu início nos resultados do trabalho chamado monge Gregor Mendel, em 1822 a 1884, foi o período de sua vida. Ele realizou pesquisas com ervilhas, já naquela época de sua horta, na segunda metade do século XIX. E ele quis então reproduzir e fazer ervilhas diferentes, mais saudáveis, maiores. E ele então começou a experimentar, casar um tipo de semente de ervilha com outra semente de ervilha. E essas descobertas de Mendel correspondem ao que nós chamamos de pré-engenharia, aliás, pré-história da engenharia genética. O período moderno da engenharia genética identifica-se com a descoberta da estrutura molecular do DNA, onde reside a nossa herança genética. O fato de eu ter o meu cabelo aqui desaparecido, alguns dizem o seguinte: depois de uma certa idade, o cabelo entra, se acha inteligência, sabedoria fica, não volta mais. Se não acha, volta e fica branco. Desculpa, brincadeira do pastor. Na realidade, eu brinquei também com o nosso nobre professor. Mas na realidade é uma característica genética, percebem? E o fato de você ter o rosto que tem, a pele que tem, a voz que tem, ter a estrutura que você tem, a maioria das vezes já está no código genético, que é a sua marca lá nas suas células iniciais. Isso marca então o início do período moderno da engenharia genética. E os primeiros pesquisadores que marcaram esse período foram James Watson e Francis Crick, em 1953. Vejam que as pesquisas realmente são longas. Aqui está aquela fita que eu mostrei para vocês, do DNA, tá? E isso é um desenho, e eles pegam um pedacinho de uma célula para mostrar as partes menores daquela célula em si. Cada ser humano é formado então por uma grande quantidade de células. Nossa pele, nosso corpo, pelos, tudo são células. E dentro de cada uma dessas células há 46 cromossomos ou 46 blocos de informações que vão indicar o que seremos, se eu vou ter um problema de fígado, se eu vou ter uma doença XYZ. Tudo já está ali previsto. Você talvez me pergunte: por que Deus deixa criar assim? Sabe qual é a minha resposta? E por que tínhamos que pecar com Adão lá no Éden? Deu para entender, né? Então, os defeitos genéticos, do ponto de vista da teologia e da ética, eles são produtos da queda. Da queda. Se você for ver em Gênesis, diversas consequências da queda estão lá descritas. Até a terra terá problemas ecológicos, produzirá espinhos. Até o trabalho será doentio para o ser humano. Ali fala das doenças ocupacionais, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na minha opinião, dentre as heresias que eu tenho, eu digo que a liderança hierárquica vem depois da queda, não antes. A liderança hierárquica vem antes, depois da queda, não antes. Deus criou o homem e a mulher para serem juntos, iguais. A tradução que a mulher é adjutora é uma tradução feita incorreta do hebraico. Deus criou a mulher, e o texto diz: não é bom que o homem esteja só. A palavra homem ali é Adam. Não é bom que um humano viva só. Far-lhe-ei uma que é colocada diante de si. Vem ali trazer o que falta. A palavra ezer no hebraico significa alguém que vem trazer um socorro. E Deus é chamado de ezer em outros textos, contudo a expressão ajudador, auxiliador, do ponto de vista hierárquico, não é traduzido para Deus. É a mesma palavra hebraica. Então, ali não há princípio de hierarquia. E aí a conclusão que eu chego é que Deus não criou a mulher para completar o homem macho. Deus criou a mulher para completar o que faltava para a humanidade ser humanidade. Percebe a diferença? Então, nesse sentido, o que acontece é que o ser humano, quando peca, ele traz também a liderança hierárquica. O teu desejo será para o teu marido o teu desejo será para o teu marido e você terá que obedecê-lo. O seu servirá. A herança hierárquica que vem daí, porque antes a liderança era compartilhada, homem e mulher juntos, dependentes de Deus, pela viração do dia, que recebiam orientação. A partir daí, todos os dilemas da natureza humana, machismo, feminismo,
doenças genéticas, doenças da ecologia, doenças ocupacionais vêm. E a pior doença humana, que é a degenerescência total das células, que é a redução do nosso metabolismo, que vem através da morte, que produz a morte, o óbito em si. Percebe? Porque o homem e a mulher deixam de ter acesso à árvore da vida. Então não tem condições de uma restauração, de uma estabilização do seu metabolismo. Perceberam as consequências, inclusive, da queda? Né? Então, o ser humano, cada um de nós tem o código genético reduzido em 46 cromossomos, 46 conjuntos de informações, e eles têm defeitos. Nós temos defeito de fabricação. Tá? Como as empresas de carro fazem um recall, a salvação é um recall. Deus nos chama de volta para consertar através da renovação da nossa mente. É um processo aí depois. Não é como vai na loja de carro, leva o carro e em 15 minutos troca aquela peça defeituosa. No caso, é um processo de restauração e vem pela transformação da nossa mente, a restauração da nossa vida. Cada cromossomo é formado por uma molécula longuíssima, já está no desenho na tela, que contém entre 5 a 10 mil genes, que são unidade de informação genética da pessoa. Depois de ver tudo isso, a gente não acredita em Deus? Haja incredulidade. As informações contidas nos genes formam como que uma biblioteca de dados que determinam as características do indivíduo, como seu tipo sanguíneo, cor de olhos, cabelos, se vai ter olhos inclusive. Percebe? Se vai ser cego ou não, tudo está ali restrito. Atualmente a manipulação genética é uma tarefa corriqueira nos laboratórios. A biotecnologia já fabrica insulina artificial para uso humano, para as pessoas que sofrem de diabetes, ratos com estrutura molecular alterados para adquirir câncer, facilitando o seu estudo em laboratório, porcos, vacas, ovelhas, peixes e assim por diante. Tudo isso já é construído em laboratório. O articulista Ulisses Capozzoli afirma que o temor dos ecologistas e filósofos religiosos, entre outros, é que essa reprogramação se estenda ao homem produzindo criaturas seriadas. Vejam ali, né? Não é quem feio, mas é aquilo ali. Produzindo criaturas seriadas especializadas, como previa Aldous Huxley em seu livro Admirável Mundo Novo. Aliado à engenharia genética, nós temos o que é chamado de eugenia, cujas bases foram lançadas pelo naturalista inglês Francis Galton, primo de Darwin. A eugenia trabalha com a possibilidade de se melhorar a espécie humana. Eu, do grego, bom, e genia de genal, nascer, é o bom nascimento. E nesse caso, então, há a descoberta, não tão distante, do que é chamado de DNA recombinante. Isto é, você pega aquela molécula onde tem o DNA, corta o DNA e substitui o DNA por um outro. É tipo você quer montar um desenho e hoje no computador você corta e recorta sem nenhuma dificuldade. Mas suponhamos que você não tem, você tem um papel e no local X você quer pôr um outro desenho. Você recorta e põe um outro desenho. Então o DNA recombinante é exatamente isso. Você muda o ser. Aquele ser está programado para ter, digamos, olhos azuis. Você não quer, você quer olhos castanhos. Então eles mudam aquela parte do gene que tem informação sobre os olhos e põe um outro. Nesse caso, eles descobriram isso a partir do final da década de 60. Houve isolamento de uma cepa bacteriana chamada Haemophilus influentiae, enzima com capacidade de cortar pedaços de DNA com uma tesoura e recombinar quimicamente a célula tronco, que é a célula mãe ou germinativa, e a possibilidade de se formar diversos tecidos e estruturas diferentes. Então, de uma célula tronco, você pode formar um tecido como de músculo, um tecido de coração, por exemplo, um tecido como o sangue, ou uma pele, ou um pelo, ou um órgão como o fígado e assim por diante. Então você tem condições, isso é feito no laboratório. É o caminho para promover mudanças no ser, ou mesmo criar seres com características que possam ser escolhíveis. E aqui está um desenho representativo do DNA recombinante. Aqui você tem aquela cepa bacteriana colocada aqui para dividir essa parte do DNA, que é essa fita toda. Esse é um outro DNA diferente, e aí promove a junção. Corta um pedaço, corta o outro e coloca um outro e faz a colagem. Quimicamente é assim que se faz no laboratório. As possibilidades alternativas então são variadas, infinitas.
Por exemplo, já se pensa na possibilidade de promover a reprogramação humana a ponto de se retardar a velhice. O governo Lula precisa saber disso para ver se a reforma da Previdência precisa ser feita aí no caso, né? Você se aposenta com 65 anos de idade e vai viver até 130 anos. Aí vai lá falência do INSS. Bom, que ele não saiba. Se tiver um petista aqui, por favor, não avise. Mas isso já se trabalha avançadamente no laboratório. A engenharia genética gera diversas implicações éticas, entre as quais nós vamos poder destacar algumas. Primeiro, o ser humano tem direito de fazer a sua própria clonagem, criar um outro ser igual a si. Até que ponto o ser humano pode controlar os fenômenos da natureza? E quem controla os laboratórios que fazem essas pesquisas? Até que ponto as descobertas de engenharia genética levarão as autoridades a interferir na vida do indivíduo? Um exemplo, o jovem quer casar com aquela outra jovem. Se encanta, bonito, ele queria uma jovem loira, de olhos verdes, ou uma jovem morena, de olhos castanhos, e ele encontrou. E aquela jovem queria aquele jovem daquele jeito. Os dois nasceram um do outro. Aí o governo estabelece uma lei, que para haver o casamento, é preciso que haja uma aprovação genética, que eles tenham códigos genéticos compatíveis, de modo a não produzirem uma geração defeituosa. Aqueles jovens vão, fazem o teste genético, isso ainda é caro, mas logo logo isso vai ser banal e barato. Um pelo de você já se faz, no meu caso aqui embaixo pelo menos, né? Equivale a tudo isso se você não está aqui, é possível puxar um pelo e já faz uma análise genética. E aí então analisa-se e o laboratório determina que aqueles dos dois jovens se casarem, se tiverem filhos, os filhos terão defeito genético e vão ter muito custo na sociedade. Eles então não poderão se casar. Ou se casarem terão que assinar uma declaração de responsabilidade, dizendo que eles assumem todo o custo e o governo e nenhum seguro-saúde poderá assumir o custo daquela doença que aquele ser vai ter já programadamente no seu gene. Hoje existe lá no plano de saúde o que? As doenças pré-existentes. E essas doenças poderão ser conhecidas não durante a sua vida, mas antes ainda dos seus pais se casarem, já será possível conhecer isso. Vejam que implicação, hein? Afetando inclusive o relacionamento social e o relacionamento afetivo. Aí você fala, esse negócio não vai acontecer. Tá bom, daqui uns 10 anos voltaremos a falar sobre o assunto. Aliás, voltaremos para viver o assunto. Como controlar o que acontece nos laboratórios, como citei há pouco? Ultra especializados genéticos, onde há descartes de embriões, por que não de fetos talvez? Não sabemos, ninguém sabe. As comissões de ética que são criadas nesses laboratórios são pelos próprios cientistas. Não há comissões de éticas multidisciplinares. Se houver, são poucos laboratórios que têm isso. Então, quem tem acesso a isso? Quantos descartes de vida existem? A vida que antes era concebida pelo homem como a graça divina passa a ser considerado um fenômeno mecânico, equiparando esse organismo humano a uma máquina que pode ser desmontada, remontada com vistas a bem atender os interesses da própria sociedade. Vejam aí, isso aqui do livro da Renata Rocha, que eu indico na bibliografia, que seria interessante você ler. É um livro de Direito à Vida e a Pesquisa com Células-tronco. É um livro na área de Direito que trabalha com esse assunto. Vocês poderiam me perguntar, existem livros evangélicos? Eu prefiro passar para frente. Lamentavelmente, nós só temos tempo de cuidar da salvação e pouco da vida. Há muito poucos livros na área de ética e bioética e clonagem e engenharia genética, muito menos ainda. Bem, avançando mais e já tentando caminhar para um desfecho desse assunto, existem algumas questões preliminares e valores pré-normativos para discutirmos esse assunto. 3 perguntas, entre muitas perguntas, para resumir, traria 3 perguntas. Quando se origina a vida? Segunda pergunta, o que é a vida? O que é o ser humano? E ainda faria uma mudança, o que é ser humano? E ainda dignidade de vida. Quando se origina a vida? Existem diversas possibilidades. Eu vou fazer um resumo. A posição filosófica e teológica nos dá 3 possibilidades. Uma chamada criacionismo, que o ser humano, então, ele passa a ser vida a partir do momento do nascimento. Quando
quando nasce o bebê, então ele passa a ser considerado um ser vivo. Existe o pré-existencialismo. O criacionismo aqui não tem nada a ver com o evolucionismo, tá? Pré-existencialismo, que significa, na realidade, que Deus, ao criar o mundo, criou a vida ou a alma de todos nós. E mantém essa alma, e quando a pessoa vai nascer, Deus coloca a alma na pessoa. Tipo assim, um grande almoxarifado, bem grande, tipo nessas empresas aí, e que tem as almas das pessoas, uma etiquetinha amarrada no pé, e quando você vai nascer, Deus coloca a etiquetinha em você e coloca lá e injeta a alma. São teorias que não são aceitas mais hoje, mas foi por algum tempo aceita. E o traducianismo, não é traducionismo, é traducianismo, do latim traducere, que significa transmitir. Nesse caso, a alma ou a vida se origina na fecundação e na concepção, ou nos dois momentos. Essa é uma possibilidade, e é que se explica mais a possibilidade ligada a Jesus Cristo, ligada à vida de Jesus e a sua possibilidade de ser também um ser humano. Ampliando um pouco mais, vamos a algumas teorias gerais. Existem as teorias chamadas concepcionistas, ampliando a concepção aqui de traducianismo. E ela se divide em duas teorias, a singamia e a cariogamia. Eu falei para vocês que ia ter termos difíceis. Então vamos tentar explicar. A vida, sabemos que nesse caso se iniciaria com a fertilização do óvulo e do espermatozoide. Nesse caso, o homem produz o espermatozoide e a mulher o óvulo. O homem em grande quantidade e a mulher um óvulo só. E o espermatozoide então penetra o óvulo, e ele então tem um rabinho, uma cabecinha, penetra e o rabinho se perde, e a partir dali então ele produz a segmentação das células em si. Então isso é chamado de fertilização, fertilização do óvulo pelo espermatozoide. A contrário da fusão das células germinais, masculina e feminina, espermatozoide e óvulo, há uma continuidade na manutenção da identidade genética por toda a vida do indivíduo. Você é produto do código genético da associação desses dois elementos, gameta masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. O que acontecer de produto ali vai levar você pelo resto da vida. E aí você, o primeiro processo é o zigoto, mórula, blastocito e assim por diante. Essa transformação ela é autoimpulsionada e autogovernada pelo próprio embrião. A própria célula ela vai se reproduzindo. Certo? Agora, da fertilização, quando o espermatozoide se une ao óvulo, até o zigoto, que é a concepção, quando há então efetivamente a identidade genética, quando o espermatozoide penetra, ainda não há identidade genética, a identidade genética vem com o zigoto, há um período de 12 horas. Podemos dizer que o ser humano, então, nesse caso, poderá ser detectado que ele origina-se na fecundação ou na concepção. Então, aí existem as duas teorias. A singamia entende que o ser humano e a vida se origina na fertilização, e a cariogamia na concepção. São duas possibilidades. Quer dizer, veja que discussão que chega bonita, né? Discussão que demora só de 12 horas para mudar de nome. Só 12 horas. Bem, aí existem as teorias genéticas desenvolvimentistas. Teoria da anidação, que hoje já foi apresentado aqui pelo Israel, virtualmente, quando então o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, se transforma em ovo, vai por aquele processo todo que eu citei há pouco, e aí ele vai caminhando pela trompa de Falópio para dentro do útero. Não é o útero da mulher, o útero só existe na mulher. A medicina fala útero feminino, não, só existe útero feminino. Então vai caminhando para o útero, e aquele conjunto de células vai implantar na cavidade intrauterina. Isso é chamado de nidação. Ele implanta ali e forma a placenta, começa a formar a placenta. E aí então as células vão se segmentando, se dividindo, se unindo cada vez mais, e vai crescendo o feto em si. Então alguns acreditam que só quando ocorre a nidação é que há vida. Aí você fala, discussão boba, né? Não, não é boba não. Porque quando você orienta uma mulher a usar o DIU, dispositivo intrauterino, o DIU impede a nidação. Se você acredita que a vida se origina na nidação, nesse caso o DIU é permitido. Se você acredita na teoria concepcionista,
de que a vida se origina na fertilização, na concepção, você não pode aceitar logo de cara um DIU. Ainda que alguns na área médica dizem, não há fecundação. Isso ainda é discutível. A teoria da organogênese. O que é a organogênese? A organogênese, nesse caso, é quando os órgãos vitais estão já funcionantes. Coração, pulmão, não necessariamente, porque o feto não vai respirar ar, o ventre da mãe. E os órgãos principais já estejam funcionando. Então, alguns acreditam que somente nesse período é que é possível dizer que há vida. E a teoria da formação dos rudimentos do sistema nervoso. Então, quando o sistema nervoso está funcionando, é possível detectar uma atividade cerebral, aí já inicia a vida. Antes disso, pode fazer a retirada do órgão, do feto, que não será abortamento. Existe a teoria da pessoa humana em potencial, que significa o seguinte, que o ser humano que está lá dentro, ele é potencial, pode ser tirado a qualquer momento. Só quando ele nasce, é que quando ele pode ter condições de vida e viabilidade fetal, isto é, quando ele pode respirar, e os alvéolos pulmonares já têm as substâncias chamadas surfactantes, que fazem a transmissão do oxigênio gasoso para o oxigênio líquido que vai para o sangue, aí podemos dizer que realmente o ser humano deixa de ser potencial e passa a ser um ser humano. Então, antes disso é possível, por exemplo, abortar, é possível fazer experiências genéticas com esse ser. E por fim, a teoria da afetividade, que é o ser humano como um ser aceitável. Enquanto o ser humano não é aceitável, podemos rejeitá-lo. Essa teoria ela é definida pelos meios massivos de comunicação, pela televisão, mas cientificamente nem se discute. O que é vida? É outra pergunta. O que é ser humano? O que é o ser humano? Existem diversos enfoques. Eu listei para vocês diversos, porque essas perguntas foram feitas hoje. Há um enfoque químico. A vida é reduzida a um código composto por 4 letras, A, G, T, C. Daí saiu o nome do filme Gattaca. Se você juntar as letras de uma maneira diferente, vai dar isso, porque você junta cada elemento da letra com A, que vai dar Gattaca. E o enfoque biológico, neurológico, reduz a vida a um aglomerado de células só, bioelétrica, materialismo, como dizemos na filosofia. O enfoque psicológico social, que é mais do que a sede da mente, o corpo é mais do que a sede da mente, da psique, a pessoa é portadora de comunicação, mas é muito mais do que isso. O enfoque pragmático, o ser humano só é ser humano quando é um sujeito produtivo, por exemplo, portador de síndrome de Down, que não tem condições de assumir a vida em sua potencialidade, é um ser que pode ser descartado. É o enfoque pragmático. E é o enfoque teo-espiritual. O ser humano é um ser humano quando se descobre que ele é um ser espiritual. Mas eu digo não somente isso. A visão de Lausanne, por exemplo, fala do ser humano integral. É o evangelho todo para o homem todo e todo homem, ser humano integral. Isso indicando o indivíduo com uma característica de um ser que é um sujeito histórico. É um ser que constrói a vida. Não só tem alma, espírito, um ser pragmático, que tem lado psicológico, social, biológico, neurológico e químico. Mas é um ser que produz vida, produz história. É um sujeito histórico. É um contínuo do mesmo ser, da concepção à morte. Por isso que nós temos na Bíblia a vida hebraica, a vida judaica, que valoriza a história construída. O Evangelho de Mateus, que é escrito aos judeus, ele começa como? De uma maneira indigesta para nós ocidentais. Começa com genealogia. Quem lê a Bíblia toda, chega naquele texto e fala, bom, eu prometi que vou ler a Bíblia toda, então eu vou ler esse negócio aqui, eu não vou entender nada, mas eu vou ler. Começa com genealogia, mostrando a importância da sua história, do seu pedigree, da sua biografia. E nós hoje desvalorizamos a história. Então, para você ver o que torna um ser humano, é tudo isso, não só um desses elementos. A dignidade da vida, a vida como dádiva de Deus. Deus me deu a vida, ela não me pertence. Essa é a visão bíblico-teológica sobre a vida. A vida não me pertence, a minha vida e a sua não lhe pertence. Eu não posso fazer da minha vida o que eu bem entendo. E entre o que nós chamamos na ética de somatoética, somato vem de soma, somatos do grego, que significa corpo, e ética de ética. É a ética do corpo, é a valorização do corpo muito mais do que mero depósito de vasilhame da alma. O corpo tem valor, tanto que Jesus ressuscitou, e nós ressuscitaremos. Se nós não formos arrebatados, ressuscitaremos. É preciso então cuidar do corpo, porque a Bíblia o chama de templo do Espírito Santo.
E isso então nos induz a uma outra consequência que vai ter efeitos para a engenharia genética, que é a melhoria das condições de vida. Ao princípio da criação sobre a gestão da natureza. A criação é um projeto de Deus. Isso nós ouvimos sempre, eu creio que hoje falamos sobre isso. Gênesis 1:8 fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre. E aí dá as diversas características. Dominar aqui seria gerir, gerenciar, descobrir e gerir os fenômenos da natureza em benefício da vida e da sua dignidade. Deus deu ao homem a capacidade de gerenciar a natureza, descobrir os fenômenos da natureza para aplicar na sua própria vida. Creio que todos nós tivemos pelo menos um dia na vida dor de cabeça. Creio que cada um de nós aqui pelo menos uma vez na vida tomou um analgésico. AS, Novalgina, Tilenol, fazer propaganda de todo mundo, porque aspirina, que é a AS, né? Para uns a dipirona, que é a Novalgina, a baixa pressão, a AS também. A Tilenol não faz tão mal assim, mas também não é aceito em outros países, e assim saiu algum outro remédio. Como que chama? Engove? Não, engove já é pro fígado, né? Bom, engove. Vocês pensam que é o quê? É um alimento da natureza. Quem que descobriu? O ser humano. Eles estão usando a própria natureza para beneficiar-se a si mesmo. O antibiótico. O que é o antibiótico? O fungo, que foi descoberto para poder matar as bactérias patogênicas que trazem prejuízo ao organismo. São elementos químicos da natureza que o ser humano descobriu. Deus deu essa capacidade. Eu vejo aqui que muitos usam óculos. Por que vocês usam óculos? Mas para quem enxergar, seja natural. Você vai pôr algo artificial no seu corpo? Por quê? A irmã deixaria de usar óculos? Por que, minha irmã? A irmã está deixando de ser natural. Por óculos é interferir na natureza de Deus, interferir no código genético da irmã. A irmã está deixando que o ser humano interfira na natureza da irmã normal de Deus. Percebe? Então colocar o óculos é interferir nesse processo. Agora, se eu uso óculos, continua a usar óculos. Não, por favor, não tire o óculos. Não vai poder tropeçar, se machucar, eu não quero ser responsável. Use o óculos. Se nós aceitamos as descobertas do ser humano utilizando elementos da natureza, silica, o óculos é feito de silica, hoje é de acrílico ou outros elementos da natureza. Se nós aceitamos a interferência do homem na natureza para nos trazer benefício, aí vem a pergunta: por que não podemos aceitar a interferência do homem na engenharia genética para trazer benefício na vida humana? Viram onde deveria chegar? Questões em aberto. O ser clonado terá uma identidade pessoal? Será consciente dessa identidade? Ou será só um ser bioelétrico, um ser biológico que tem funções elétricas?